Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja em vossos e nossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o vídeo que eu estou gravando nesse momento tem a ver com a palavra. Não é nenhum assunto especial assim do nosso cotidiano, mas eu fui movido hoje a ler o livro de 1 Samuel. São movimentos que, para aqueles que creem na palavra de Deus que vem através das Escrituras, né? Quando o Espírito Santo nos move a falar uma palavra dentro da necessidade daquele que está clamando a Deus. E, às vezes, precisando de uma resposta e não está recebendo dentro de si mesmo uma resposta, porque nós somos diferentes na presença de Deus, né? A cada um o Senhor permite desenvolver um dom, né? E hoje o Senhor me move a ler no livro de 1 Samuel. Então vamos ler, irmãos. O livro diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome dela, uma era Ana, e a outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma porção excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só que moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido,
porém tenho derramado as minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz. O teu Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Meus irmãos, mais para frente vai falar que no dia que eles voltaram, Eucana conheceu a Ana, né? Ele teve relações com ela. E o Senhor se lembrou de Ana e ela concebeu um filho. Essa parte, irmão, de Ana, ela é muito conhecida. Principalmente quando tem alguma irmã clamando a Deus para que o Senhor lhe dê filhos. E quantas madres o Senhor não abriu mediante esse exemplo bíblico de Ana, né? Porque através de um exemplo bíblico, a nossa memória, ela é despertada, né? A nossa memória, ela é acionada para que nós possamos lembrar das obras de Deus nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. E muitas pessoas, através do testemunho de Ana, que está na Bíblia, alcançaram a fé e clamaram a Deus. E, portanto, receberam uma benção de Deus e tiveram a sua madre aberta. Tem muitos casos assim, inclusive eu tenho um caso assim na minha família. Eu tenho uma irmã que ela não podia de jeito nenhum gerar. Ela tinha a madre fechada, humana. E para complicar um pouco mais as coisas, o esposo dela, ele tinha uma baixa quantidade, assim, insuficiente quantidade de espermatozoides. Ou seja, nem que minha irmã fosse normal, uma madre normal, ela conseguiria gerar por conta dessa característica, desse detalhe aí do meu cunhado, né? E então era complicado para ambos, porque ela não podia gerar. E eles foram no médico, constataram isso, que não tinha como. Mas um dia, minha irmã entrou numa das igrejas da congregação. E ela estando congregada, né? Aí veio a palavra no livro de Ana, e na hora da exortação, o Espírito Santo tomou aquele servo e ele profetizou que o Senhor iria abrir a madre de uma irmã, que a ciência já tinha dito que era impossível, mas no tempo certo, o Senhor abriria a madre dela. Irmãos, irmãs queridas, se passaram nada menos do que 10 anos para essa palavra se cumprir. A princípio, a minha irmã tomou essa palavra assim com muita fé, esperou no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, e passou. No 10º ano, quando ela acreditava que já nem lembrava mais, né? E ela começou a sentir coisas estranhas. A minha mãe foi fazer uma visita para ela e ela contou o que ela estava sentindo. E a minha mãe sentiu, né? De falar para ela: você está grávida. A princípio, minha irmã não acreditou.
e foi fazer o exame. Por insistência da minha mãe, que disse: você está grávida. Aí ela lembrou da palavra, mas não acreditou que ainda realmente tinha acontecido. Passaram-se 10 anos. E ela foi fazer o exame e comprovou que ela estava grávida. O Senhor se lembrou dela. E a madre dela se abriu. E hoje ela é mãe de 2 filhos. Isso daqui, meus irmãos, o Senhor é quem sabe o porquê de estarmos lendo esse livro de Samuel, um livro do Antigo Testamento. Não fala sobre o Evangelho de Cristo, mas fala sobre Deus, o Deus vivo, o Deus que fez os céus e a terra, e o Deus que ouve as nossas orações. Eu mesmo não sou muito de ler os livros do Velho Testamento assim, gosto mais de ler os livros do Novo Testamento, mas quando o Senhor mostra, ele não fala ler a palavra no Novo Testamento, o Senhor mostra e a gente tem que fazer como veio no nosso coração, na nossa mente. E quando a gente lê uma palavra, a gente não pode pregar a palavra pelo conhecimento que a gente tem dela, como é o caso de Ana, como é o caso de tantas irmãs que o Senhor abriu a madre, como um caso na minha família, mas hoje o Senhor não está dizendo que vai abrir a madre de ninguém. Não é isso que o Senhor está mandando falar no meu coração. Primeiramente, o que o Senhor traz no coração aqui, irmãos, é que às vezes dura muito tempo. Às vezes você até esquece da promessa que o Senhor fez na tua vida. Às vezes você fica questionando, será que foi Deus? Será que foi o Espírito Santo que estava naquele irmão que pregou a palavra? Ou será que era outro espírito qualquer, eu não soube discernir? Porque às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, na nossa necessidade, no nosso desejo, na nossa vontade de querer alguma coisa, né? A palavra que falar no púlpito, nós pegamos para nós. Mas aquele que está acostumado a ouvir a voz do Senhor, ele verdadeiramente sabe diferenciar quando é Deus que está falando. Porque o Senhor fala lá no púlpito e lá no coração o Senhor confirma. Mas o coração do homem é enganoso e muita gente pega as palavras porque atenderia o seu desejo. Mas não importa, meu irmão, minha irmã, se a palavra era para você, mesmo que você tenha esquecido, o desejo do seu coração, ele vai se cumprir. E de repente você vai começar a acontecer e você nem vai acreditar que é o cumprimento da palavra. Mas o Senhor hoje, ele manda a nossa palavra dizer exatamente isso. A minha promessa está de pé na tua vida. Bendito é o nome santo do Senhor. A minha promessa está diante, está firme, porque a minha palavra é fiel. E quando eu prometo, a minha palavra não retorna sem o seu fiel cumprimento. Dura 1 ano, dura 10, dura 20, dura 30 anos. Porque para Deus 30 anos não é nem um sopro. 30 anos é já. Para nós, às vezes, parece que demora. Parece. Mas existe uma questão, é que a palavra foi enviada em favor da nossa alma. E foi escrito lá no livro, num livro que só o anjo pode escrever, o teu nome e o dia da tua vitória. O Senhor mandou em teu favor e a promessa vai se cumprir na tua vida. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, uma coisa que o Senhor traz também
nesse exemplo de Ana, é que ela era muito humilhada. Ela passou por muita humilhação, não foi um ano só, não. Aqui na palavra fala que sempre que ela ia sacrificar, sempre que chegava a hora, né, de Eucana subir lá no templo para poder fazer o sacrifício anual, então ele dava porções assim eram manjares, né, comidas assim. Ele dava porção para a outra esposa, né, o nome dela era Penina, e Penina tinha filhos e filhas. Então imagina assim, Eucana, né, dando a porção não só da Penina, a sua esposa, e para todos aqueles filhos. Então era muita coisa, né? E quando chegava para Ana, ele dava uma porção boa. Eu acredito que até melhor do que ele dava para Penina, né? E isso devia fazer com que Penina olhasse assim e fizesse aquela pergunta, como tem naquela parte assim que Jesus Cristo falou, né? Que um senhor deu trabalho nas primeiras horas da manhã aos empregadores e que ia pagar um dinheiro. E quando chegou na hora do meio-dia, ele foi lá, tinha mais gente na praça, ele chamou para o trabalho também, para trabalhar meio-dia por um dinheiro. E ainda no final da tarde ele foi lá e tinha gente ainda, ele levou para ganhar um dinheiro. Quando chegou na hora do pagamento, aqueles que tinham trabalhado o dia todo, eles falaram assim, porque aquele senhor chamou primeiro os últimos que ele tinha contratado e deu um dinheiro para cada um. Aí quando aqueles que trabalharam o dia todo olharam aquilo, falaram assim, bom, esses daí trabalharam só no final do dia, estão ganhando um dinheiro. Por certo, nós ganharemos muito mais. Mas quando veio a hora do pagamento deles, aquele senhor pagou um dinheiro. E eles não ficaram satisfeitos. E reclamaram. E o senhor falou, o que foi combinado contigo não foi exatamente o que foi combinado, não foi feito? Foi. Pois então, eu faço do meu dinheiro como eu quiser. E ali era um exemplo, né? Que as pessoas, às vezes, elas julgam que têm mais direito, sendo que não é isso que o Senhor combinou com elas, né? Então tem muita gente que acha que tem mais direito do que você. E que olha para você e acredita que você não merece tanto. Então tem o julgamento do homem, ele é muito errado, muito errado. Bem-aventurado é aquele que aceita as coisas como Deus traz. E também que fica grato, né? Não importa se seu irmão está ganhando mais ou menos, importa que seu irmão também esteja ganhando, né? Importa que todos estejam ganhando, né? Mas o coração do homem, assim, no seu julgamento, não é bom. E Ana, ela recebia um pouco mais da mão do esposo dela, né? De Eucana. E por certo isso, a Penina não gostava, né? Porque apesar de, no contexto geral, era ela e todos os filhos, eles deviam receber aquela quantidade enorme, né? Mas assim, se for falar ela e Ana recebia mais. Por quê? Porque Eucana amava muito a Ana. Mas isso são as coisas, por isso gerou ali uma disputa, né? A Penina gostava de humilhar a Ana. Por certo, ela se sentia humilhada, talvez na divisão, não sei. Mas ela humilhava a Ana. Ana teve que passar muitas vezes por humilhação. E às vezes assim acontece com a gente, meus irmãos. Às vezes nós confiamos em Deus, mas a coisa não acontece assim tão rápido quanto a gente queria. E às vezes a gente passa assim por bobo, por pessoas assim que são fantasiosas, né? Que creem demais.
E as pessoas até riem de você quando você fala, não, Deus prometeu, Ele vai cumprir na minha vida. As pessoas riem de você. Aí você passa assim por uma humilhação. Mas o Senhor, quando Ele manda essa palavra, é para dizer, o impossível não existe para Deus. O impossível é para o julgamento do homem. O homem que julga errado, o homem que tem uma justiça equivocada, né? O homem que tem essa noção de impossibilidade, porque aos olhos do homem é impossível. Mas aos olhos de Deus não existe essa palavra. Existe a vontade de Deus. Então, se Deus determinou na tua vida que vai acontecer, vai acontecer. Tão somente o que tem que haver em você, porque o Senhor está falando na palavra, Ele fala para aqueles que já estão aguardando uma promessa que o Senhor fez. Mas o Senhor fala também para aqueles que ainda vão clamar ao Senhor por um desejo do seu coração, que é muito importante. Veja bem, Ana, ela nem ia ficar com aquele filho, ela nem ia poder criar o filho, porque ela fez um compromisso na presença do Senhor. Tão somente ela queria ter a madre dela aberta, ela queria receber esse milagre de Deus, mas ela fez um concerto com Deus. Ela se ajoelhou, se humilhou na presença do Senhor. E não era o primeiro ano que ela estava, por certo, pedindo. Mas ela foi mal interpretada. Além de ter sido humilhada na casa dela, lá na igreja, ela foi mal interpretada também. O sacerdote olhou para ela e interpretou mal. E às vezes acontece isso, nós somos mal interpretados, às vezes nos lugares que a gente menos espera. Mas não importa. Não importa. Ana se mostrou firme no propósito que ela fez perante Deus. Ela falou assim, não, meu Senhor. Quando o Eli achou que ela estava embriagada, ela falou, não. Eu estou aqui colocando diante de Deus, né? Todo o meu sofrimento, a minha dor, as minhas lágrimas. E ali, o Eli, que era um sacerdote do templo do Senhor, ele viu firmeza na Ana. Ele conhecia isso, ele olhou assim e falou assim, essa daí está pedindo com fé. E ele sabia que se pedisse com fé, com compromisso, na presença do Senhor, o Senhor ia conceder. E aí ele falou, seja concedido o desejo do teu coração. Ana já saiu dali diferente. Ana não viu nada. Ela não viu Deus. Ela não viu nenhum compromisso firmado assim, aqui na terra, não viu nada. Ela só pediu a Deus, crendo que Deus ouve a oração. Ela não estava falando nem com a boca, não saía palavras. Ela clamava no coração dela. Era a oração, né, que Deus ouve, oração do coração. E ela, no coração dela, ela orava. E ela fez um compromisso com o Senhor. Senhor, se o Senhor me havia amado, o meu filho, né, será consagrado a Ti. E Deus ouviu a oração dela. Ela já saiu dali com plena confiança, porque a fé dela já concebia, já via até o neném assim nos braços dela. Então a face dela mudou, a feição dela mudou. E Deus tudo observa, né? Então, meus irmãos, minha irmã, não testa teu Deus. Não desconfia do teu Deus. Não diga, será que Deus vai me dar? Não. Se você orou na presença do Senhor, se você fez um compromisso com o Senhor, que compromisso é esse? Um compromisso de ser fiel a Deus. Um compromisso de ser um servo, uma serva de Deus, de andar no caminho do Senhor, de andar na palavra do Senhor, na fidelidade, na sinceridade, na verdade. Bendito é o nome santo do Senhor. Se você tem esse compromisso com Deus, não tenha mais dúvida
de que não importa o tempo, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. E aquele que ainda tem um desejo forte no coração, ainda está duvidando, a palavra diz o seguinte: não duvide, porque na dúvida o Senhor não opera. Só pela fé você pode conhecer o milagre, porque pela fé você agrada a Deus. E Deus, por certo, viu o semblante de Ana mudar. Deus estava lá dentro do coração dela, sentiu a confiança, a fé dela em quem? Em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não importa se você já sofreu algum tipo de humilhação, não importa se você já chorou muito, importa é que aquilo que você pediu ao Senhor e se comprometeu na presença dele e está se mantendo fiel na presença do Senhor, a palavra do Senhor vai se cumprir na tua vida. E aquele que quer também pedir algo muito importante ao Senhor, esteja preparado. Porque vem as interpretações erradas das pessoas, vem as dúvidas das pessoas. Irmão, a Penina não acreditava que Ana ia ter filho. Ela devia rir e falar: não, você nunca vai ter filho. Imagina a surpresa dela quando viu Ana engravidar e começou a barriga dela inchar. Imagina a surpresa dela. Ela já não tinha mais nada, muito pelo contrário. Ela entendeu que Ana contemplou um milagre. Muita gente vai se surpreender com o que vai acontecer na tua vida. Irmãos, essa palavra é profética mesmo, é movida pelo Espírito Santo. Hoje eu não estou aqui para falar de nenhum assunto. Foi movido, sim, pelo Espírito Santo a ler o livro de 1 Samuel para mandar essa mensagem para você. O Senhor vai cumprir o desejo do teu coração. Se mantém fiel. Mesmo que haja dúvida nas pessoas que estão ao teu lado, mas se mantém fiel, porque a palavra do Senhor é fiel. Meu irmão, minha irmã, fiquem todos com esta palavra e que o nome de Deus seja eternamente louvado nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus.